Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, a gente vai dar continuidade à nossa aula, que a gente vai falar agora do princípio, né? Como surgiu, né, essa corrente chamada escolástica, né? A partir daí, as primeiras escolas cristãs foram organizadas no interior das igrejas e das catedrais. Elas tinham como objetivo principal formar e educar padres aspirantes, né, à vida religiosa. Nessa época, né, nessas escolas, era ensinado conteúdos como gramática, lógica, retórica, geometria, aritmética, astronomia, música e, claro, o princípio da Bíblia e do cristianismo. Lá, a filosofia ficou ensinada e ficou conhecida como a escolástica, e os professores e teólogos como realmente escolásticos, que assim começou a dar o desenvolvimento e início, né, dessa grande corrente escolástica. Então, o que foi a escolástica? Foi uma corrente filosófica nascida na Europa na Idade Média, que denominou o pensamento cristão entre o século XI até o século XIV, que teve como principal nome o teólogo italiano São Tomás de Aquino, que foi que propagou muito essa corrente escolástica. Então, a escolástica e os escolastíssimos foi o método de pensamento crítico dominante no ensino das universidades medievais europeias há cerca de 1100 a 1500, né, para o desenvolvimento dessa grande corrente. A escolástica nasceu nas escolas monáticas, né? Essas escolas monáticas cristãs, de modo que vai conciliar a fé cristã com o sistema de pensamento racional, especificamente, né, e especialmente a filosofia grega. Por quê? São Tomás de Aquino, esse grande propagador da corrente escolástica, né, ele queria somar a fé com a razão. E a partir daí ele começou a trazer, né, grandes conhecimentos da filosofia grega para o desenvolvimento essa razão racional para somar com a questão da fé. Né? E levou bastante crítica naquele momento porque a igreja, até então, a igreja era contra a questão da junção da razão com a fé. A relação entre a escolástica e a docência gerou realmente várias críticas, como eu acabei de falar para vocês, né? A origem desse desenvolvimento da escolástica encontra-se realmente estritamente ligado à função dos docentes, ou seja, dos escolásticos que passavam aquele ensino, né, para o desenvolvimento da questão da fé e também dos manuscritos utilizado por eles pela razão. A função que determinava, né, também a forma e o método de atividades literárias aos escritores escolásticos. A partir daí, com a forma de fundamentais do ensino, que era realmente duas, né, questões lectius, que consistia no comentário de um texto, ou a disputa que consistia em nome de uma função, né, dessa dificuldade gerada consideradas como argumentos que poderiam realmente ir contra realmente a proposta da escola. Tudo isso, a conexão da escolástica com a função docente não era um fato puramente ocidental ou estritamente faz parte da própria natureza da escolástica. Todas as filosofias são determinadas da sua natureza pelas próprias dificuldades que consistia nesse centro da investigação dessa dificuldade escolástica, que também que levava o homem à compreensão dessa verdade revelada, que era uma verdade revelada por questão divina. E coincidia também essa dificuldade especulativa com a questão educativa justa plenamente da filosofia medieval, que não explicava as características fundamentais sobre realmente a corrente. O principal representante dela é São Tomás de Aquino, que ele começou a propagar e defender a corrente escolástica, né, que era um meio de despertar a questão racional do homem e desenvolvimento da fé. Porque ele dizia que o homem, como ele era um centro
e um principal realmente vertente para o desenvolvimento da fé, ele poderia fazer essa junção entre a razão e a fé para aumentar, né, os novos adeptos e propagar ainda mais a corrente escolástica que defenderia, né, mais na frente não só a fé, mas também a sociedade por toda. Esse princípio, né, e a questão delimitada à origem da escolástica, porque jamais ela estabeleceu como uma doutrina filosófica restrita, né? Tomás de Aquino, como ele ampliou muito essa corrente, ele defendia que se o pensar havia realmente no ambiente católico numa divergência muito viva nas questões teológicas, né? E foi assim que o espírito do debate que acabou dando origem à corrente de atividades intelectuais, artísticas, filosóficas que convencionou, né, a chamada escolástica, porque ela defendia não só as questões da fé, mas também a proposta do desenvolvimento do homem para a própria sociedade em si. E aí a corrente tinha esse padrão social, por isso que tinha aquelas vários renomadas conteúdos para poder propagar mais ainda, né, a defesa e o desenvolvimento do homem para que ele pudesse realmente ter um objetivo de fé religiosa. A escolástica, a partir do século XIII, São Tomás de Aquino utilizou várias traduções feitas diretamente dos gregos e faz também uma síntese sobre a questão fecunda, né, da escolástica, que é realmente conhecida como a filosofia de Aristóteles, né, tomistas. Por quê? São Tomás de Aquino ele começou a utilizar propostas da filosofia grega, né, para sua adaptação na escola escolástica, e a partir daí ele pegou os manuscritos de Aristóteles, foi um que ele utilizou bastante o pensamento de Aristóteles, porque ele fazia uma união sobre a tendência, né, do pensamento de Aristóteles e fez uma adaptação de uma visão cristã, que escreveu uma obra monumental que foi a Suma Teológica, que é onde ele utilizou muito a manuscrito desse filósofo realmente grego Aristóteles, e a partir daí a filosofia foi um instrumento de auxílio do trabalho da teologia. E a partir daí essa filosofia, né, de Aristóteles fez uma cristalização que surgiu então uma filosofia de aristotéticos, né, tomistas, aonde teve uma continuidade da aliança entre a razão e a fé, e onde essa razão era sempre considerada como uma serva da teologia. Por isso que Tomás de Aquino sempre defendia essa questão da proposta da razão, porque ele fez uma adaptação dessa filosofia grega para uma filosofia cristã, utilizando os manuscritos racional de Aristóteles, e também surgindo essa grande obra, a Suma da Teologia, que defenderia realmente a filosofia como um instrumento de apoio à teologia, ou seja, de apoio à fé, propagando assim cada vez mais a frequência, né, dessa grande escola, que era a escolástica, que defenderia realmente a sociedade naquele momento. Durante o seu percurso na Idade Média, a influência também da filosofia de Platão, que era utilizada pela patrística, né, que a gente vimos também anteriormente por Santo Agostinho, era considerada uma adaptável às ideias cristãs, como Tomás de Aquino também utilizou esse pensamento de Aristóteles para predominar realmente a filosofia cristã e defenderia realmente a sociedade e os seus cidadãos para que ele pudesse levar a propagar cada vez mais essa corrente que teve com intuito a junção entre a fé e a razão, que é isso que Tomás de Aquino defenderia e defendeu, né, ao longo do seu processo de estudo. Então, tudo isso foi realmente o que a escolástica propôs. Né? Então, o surgimento da escolástica, a partir desse momento, e pelo realmente seu defensor, Tomás de Aquino, ele propôs que esse ensino, né, da razão e da fé seria realmente uma junção, até porque o homem fazia parte desse elo, né, social, e defenderia realmente a convicção dessa nova ideia da escolástica. Então, fica com Deus. Isso aí foi só o princípio da escolástica. Na próxima aula a gente vai fazer uma nova defesa sobre esse ensino, né, que vai ser importante para a gente despertar nosso conhecimento sobre realmente essa grande escola que foi a escolástica. Fica com essa grande palavra, igualdade. Até a próxima.